A gente tem um dado de pesquisas com famílias, com casais, que diz que 60% dos divórcios acontecem por questões financeiras, por questões de dinheiro, mais que traição, qualquer outro problema, assim, familiar. O que tu diria, assim, como dica, quando o parceiro tem uma visão financeira ou hábitos financeiros muito diferentes do que a pessoa, assim, e ela tem dificuldade com isso? Como lidar com essa questão dinheiro e família? Assim? Legal. Como legal. conversar com o cônjuge sobre isso, né? Perfeito. Bom, essa questão do cônjuge ali é uma coisa que é pouco comentada, porque o ideal seria que são assuntos que deveriam ser falados antes de ir morar junto, né? Antes de casar ou algo. Porque, poxa, dinheiro envolve longo Conversas prazo. difíceis, né? Isso, envolvem as conversas difíceis antes de casar. Então é um assunto que deveria muito ser comentado antes de casar, antes de tu se envolver com uma pessoa, porque a gente entende que o modelo mental financeiro ele vem de criança. Então essas crenças que tu tem em relação ao dinheiro, elas vêm de criança, do comportamento que teu pai tinha, da forma que teu pai geria, tua mãe geria o dinheiro. Eu sou muito de esconder o dinheiro, então provavelmente essa pessoa vai ter vergonha ou medo de falar pro cônjuge algo do tipo. Então tem esses modelos mentais que acabam Infidelidade vindo... financeira. Isso. Gente que tem conta escondida do marido, da esposa e tudo mais. Ou por, enfim, outras situações que foram geradas, né, dentro do âmbito familiar ali que acabaram gerando esse comportamento. Forma de falar, para entrar nesse assunto, eu prefiro, né, se eu tô num relacionamento com a pessoa de longo prazo, eu prefiro brigar e discutir do que não falar. Por quê? Porque quando a gente tá falando de financeiro, eu tô falando de futuro, certo? E eu não posso... De sustento, estabilidade. Eu tô falando de contas a pagar, eu tô falando de poder ficar sem casa, de ficar sem luz, de ficar, enfim, entre diversos outros assuntos. Então, e aí eu tô levando em consideração o ponto consumismo. Nesse caso, tô falando, mas tem outros pontos que eu já vou falar, mas a pessoa que ela consome muito, ela tem um problema de consumismo. Não tem uma forma específica de tu falar sobre. Tu tem que chegar e falar, a gente quer ter filhos daqui tanto tempo, tu acha que nossos filhos vão conseguir viver? A gente não consegue guardar dinheiro, sabe? Gasta tudo, estamos endividados, sabe? É algo de longo prazo, tu quer se aposentar, tu quer poder gastar isso que tu tá gastando o resto da vida, então é preferível que tu não gaste agora dessa forma como tá fazendo. Ou seja, um tapa de realidade, né? E isso é um tapa de realidade, porque é isso, ou eventualmente tu vai passar por uma dificuldade que essa pessoa não vai estar acostumada. Então esse que é o grande ponto, nesse caso em específico. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de esses problemas, muitas vezes é só falta de comunicação mesmo. Então o que eu quero dizer? Falta de alinhamento de planejamento. Então um tem uma ideia de futuro e o outro tem outra. Não se conversaram sobre isso, amor, eu tenho esses sonhos, eu quero fazer esse tipo de coisa, eu quero realizar isso, aquilo, aquele outro. Aí ela, eu quero isso, 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 isso. Como é que a gente pode fazer pra gente fazer as duas coisas? Vamos precisar trabalhar bastante. Vamos precisar cortar gasto. Vamos fazer isso. Ou muitas das vezes a pessoa nem sabe o que o outro pensa. Tipo, eu, como mulher, eu tenho o meu planejamento, eu tenho as coisas que eu gostaria muito de fazer, mas, tipo, o meu homem não dá à frente, ele não dá o que ele quer fazer, ele não me dá uma luz. Pra que eu vou guardar? Eu vou gastar com o que eu quero. Então, às vezes, não é nem só o ponto de consumismo, é só essa falta de comunicação e de visão de planejamento e conversa que faz, muitas vezes, esses erros acontecerem. Não estou dizendo que não existam os casos, né, de a pessoa esconde, mas aí é outro ponto que não necessariamente tem a ver com o financeiro, a pessoa está fazendo outras coisas erradas normalmente, né, tá ou apostando dinheiro que não devia, ou infidelidade conjugal no geral, e aí envolve dinheiro, enfim, entre outras coisas. Mas falando do ponto consumismo, é o tapa de realidade, não tem o que fazer, porque se tu tá pensando em manter um relacionamento de longo prazo, a gestão financeira precisa existir, e ela precisa ficar com a pessoa que tem mais capacidade. Não necessariamente é o homem ou a mulher que tem que fazer a gestão do valor mensal, né? Então, se é a mulher que vai fazer essa administração, ela que tem maior conhecimento, deixa pra ela fazer a planilha. Vai lá, faz a planilha, fala, amor, é o seguinte, nós estamos assim, 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 tu tá ganhando tanto, eu tô ganhando tanto, tá mais ou menos assim, beleza? Isso é fixo? Isso é fixo? Vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, vamos ajustar. Então, tem que ficar com quem tem mais capacidade, até o outro poder aprender ou pegar a manha de fazer as coisas. E sobre a questão de a pessoa muitas vezes só gastar,
não necessariamente o consumismo, é falta de conversa e alinhamento do que os dois têm para realizar. E muitas vezes a pessoa hoje nem sabe o que ela quer para o futuro, ela não parou para pensar em relação ao que ela pensa. Tá vivendo um dia de cada vez, mas tem que ter um planejamento médio. Poxa, daqui tanto tempo eu gostaria de ter minha casa própria, sei lá, ou enfim. Então tem essas nuances que eu trabalharia dessa forma. Alinhamento com o propósito de vida também Isso. do cônjuge, dos dois como casal, né? Isso aí. Interessante.